Glória divina e trina ternura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus queridos fiéis aqui do santuário, queridos ternureiros das redes sociais, eu acredito que estas duas leituras hoje combinam bem. Em primeiro lugar, vocês ouviram, e vão relendo depois, pelo amor de Deus, vão relendo esta prisão. Aliás, antes foram torturados, a prisão de São Paulo, em seguida a oração que eles fizeram, e aí veio o terremoto, e daí a conversão do carcereiro. Imagina o carcereiro que depois convida Paulo, preparou um jantar especial. Bem, qual é a mensagem, combinando depois com o Evangelho? A oração cria sempre algum terremoto. Aliás, sempre depois da oração vem o terremoto. E o terremoto depende, pode converter, e às vezes a pessoa se revolta mais ainda. Eu sempre digo que terremoto pode ser uma doença imprevisível. Às vezes esta desgraça cria um novo santo, outras vezes um maior revoltado, depende. Você sabe que nestes dias, todos os meios de comunicação comentaram os 200 anos da morte de Napoleão. Na França, polêmicas, quem a favor, quem contra. Mas eu estava fazendo esta meditação. É curioso. Napoleão e Hitler fizeram o maior exército da história para conquistar a Rússia. Napoleão, naquele tempo, já 900 mil soldados. 900 mil soldados. E Hitler, talvez 2 milhões de soldados. Mas vocês estavam pensando estes dias, que caminhos extraordinários de Deus. Depois da total derrota dos dois, é curioso, Napoleão é levado lá na ilha de Santa Helena, não era mais um Zé Ninguém, não era mais nada. E ele se converte. Hitler, depois da derrota, se suicida. Totalmente diferente, não podendo aceitar uma humilhação. Então, meus irmãos, através da oração nós provocamos as maiores transformações, não sei falar propriamente de terremoto, E o Evangelho é curioso. Jesus disse, eu tenho que ir porque deve vir o Espírito Santo. E o Espírito Santo, vocês viram, é um texto meio difícil. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do julgamento. É um texto, talvez um dos textos mais difíceis do Evangelho. Mas podemos interpretá-lo assim. Quando uma pessoa se aproxima de Deus na oração, vê toda a própria sujeira, vê o próprio pecado. Quem reza faz um confronto. O amor de Deus, a bondade de Deus, a minha miséria, o meu pecado. Eis então que curioso o Evangelho de hoje. O Espírito Santo que nos convence que somos pecadores. Mas não só isso. A justiça de Jesus é a graça de Deus. Então, quem reza descobre duas coisas. Vê a grandeza de Deus e vê a própria miséria. E posso dizer a vocês que a meditação que eu fiz estes dias
sobre todos os comentários, os jornais, comentando sobre Napoleão, 200 anos. Ele faleceu no 5 de maio de 1821. E é interessante, quem é a favor, quem contra, mas a coisa mais bonita é a conversão de Napoleão. Napoleão viu toda uma vida de orgulho, de violências, e Hitler, em vez, suicidou-se. Vocês vejam, vamos ficar com este pensamento hoje, vamos perseverar na oração, e aí vai ter mudanças. Pode ser, né? Alguém, um pai e uma mãe pedem a conversão do Agostinho, como Santa Mônica, mas às vezes não acontece. Quem sabe, às vezes você já vai estar lá no cemitério e teu filho chega lá e diz: mamãe, e aí pode provocar até uma conversão. São os mistérios de Deus. Vamos agradecer a Deus destas leituras, e eu convido vocês aqui do santuário, vocês das redes sociais, leiam em casa os Atos dos Apóstolos, porque aqui é o tempo muito restrito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.